Obrigado. Pode sentar. Por favor, a paz do Senhor Jesus para todos. A história de Belo Horizonte é uma história muito bonita para quem é de fora. Aqui nasceram muitas missões em Belo Horizonte. A missão Amém, a Mocidade para Cristo, a Adonep. Muitos ministérios nasceram aqui. A ABU, Aliança Bíblica Universitária. A editora Betânia, que é uma editora americana, que veio para Belo Horizonte, missionários. E Belo Horizonte era a cidade que recebia mais missionários que vinham de fora. E em Belo Horizonte também começaram a missão de avivamento. O ministério de avivamento começou em Belo Horizonte. Existiam as igrejas tradicionais e as igrejas pentecostais. Então era a igreja batista, presbiteriana, metodista, era uma corrente tradicional, episcopal, e do outro lado existia a Assembleia de Deus, que era da linha pentecostal. Aí alguns pastores em Belo Horizonte começaram a buscar a Deus. Quais pastores? Ernesto Nini, Rosivaldo de Araújo, Wilton Quadros, Benjamin Maia, José Rego do Nascimento, que eram pastores batistas. Começaram uma reunião de oração. Começaram a clamar a Deus pela manhã. E aquela reunião de oração, que era de 5 da manhã às 6 da manhã, aquela reunião começou a crescer. Crescer, crescer. Eles não sabiam nada sobre batismo com o Espírito Santo, não sabiam nada sobre poder, porque existiam as igrejas tradicionais e as pentecostais. E elas não se misturavam, elas não se aproximavam, os pastores nem se cumprimentavam. Cada um achava que o outro era demônio, né? Um porque falava em línguas e o outro que não falava. E o diabo conseguiu colocar uma cisão. Aí esses pastores batistas, diretores da faculdade batista, diretores do colégio batista, clamando a Deus, porque eles se sentiram muito vazios. Eles começaram a sentir-se vazios. E as igrejas não cresciam. Então era aquele grupo tradicional, era aquele grupo aqui. E a Assembleia de Deus, eu me converti na Assembleia de Deus, sou amigo da Assembleia de Deus, prego na igreja da Assembleia de Deus no Brasil e no mundo, prego nos congressos da Assembleia de Deus, eu sou fruto da Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus estava batendo muito na questão de usos e costumes. Era só usos e costumes, então era cabelo, era calça esporte, era brinco. E com isso muitas pessoas começaram a se desviar. As igrejas mais tradicionais, por outro lado, eram chamadas de liberais, porque podia usar calça esporte, podia usar brinco, podia... Chegou ao ponto de uma igreja excluir 150 jovens porque assistiram uma partida de futebol pela televisão. E cada jovem que era citado, o nome deles da exclusão, a igreja aplaudia. E aí que os pastores começaram a buscar a Deus e dizer: tem que ter alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nisso. Porque a igreja aplaudir porque 150 jovens são excluídos. Uma pessoa foi excluída porque passou a usar dentadura. Era vaidade dentadura. Era considerado vaidade. São coisas que se falar você acha que é piada. Usar relógio no braço era pecado, era vaidade. O relógio tinha que ser colocado, guardado, na algibeira, guardado. Uma família foi excluída porque cortou as pontas do cabelo. Um engenheiro, uma engenheira da Uzi Minas. Então, ou a pessoa era, aí para onde que ele ia? Para a igreja tradicional.
Só que era uma mudança muito radical. Sair do Pentecostes para o tradicional. Entendeu o que? A dificuldade é assim: você sai do fogo e cai na água, ou sai da água e cai no fogo. Nas igrejas batistas, uma Bíblia que caísse, todo mundo olhava. Barulho tradicional, aquela culto assim bem ritualista. Na Assembleia de Deus, ninguém escutava o pastor falar amém, porque todo mundo falava junto. Olha a situação que ficou. Eu estou falando dentro de teologia. Olha a dificuldade, porque aí ficou um grupo no meio que não sabia o que fazer. Ele não acostumava com a igreja pentecostal e nem acostumava com a igreja tradicional. Que dificuldade, né? Foi aí que esses pastores que eu citei, mais alguns, pastor Renê Pereira Feitosa. Eu era jovem, já fui jovem, você sabia? Eu era jovem. E nós ficávamos no meio. Estava esquecendo seu sogro, pastor Edivaldo Fernandes Cardoso. Eu sei esses nomes todos porque eu participei. Pastor Glaicon Terra Pinto, pastor Valdemar Terra, tudo eram pastores. Eu era adolescente, eram pastores da minha época, pastor Kleber. Então eu acompanhei a história da igreja. E o que mudou? A oração. Aí esses pastores começaram a orar. E aí aconteceu um negócio com os pastores tradicionais. Sabe o que? Eles começaram a se tornaram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em línguas no meio da reunião. Aí eles, tô possesso. Você sabe que não é só falar em língua que faz uma pessoa ser cheia do Espírito Santo. Eu estou dizendo que é um sinal, é um dos dons do Espírito Santo. E Deus permitiu que isso acontecesse. Então eles começaram. E nós, os jovens, ficamos no meio. 65 anos, eu tinha 15 anos. Ontem foi inclusive 50 anos de renovação espiritual. 50 anos de renovação espiritual. Foi uma reunião ontem com a vereadora da nossa igreja, que fez lá, a pastora Marilda, né? Portela. Congratulações por 50 anos. Eu tinha 15 anos. E aí, olha, começou. Aí os pastores começaram a orar e começaram a buscar o poder de Deus. O poder de Deus deixou de ser exclusividade da Assembleia de Deus, os batistas. Aí o que a Convenção Batista fez? Ela falou: vocês não, a Convenção Batista brasileira, vocês não são crentes, não dá para caminhar juntos. Aí esse grupo ficou no meio, aí foram excluídos. Os pastores, eu não me lembro o número exato, foram excluídos numa assembleia, numa reunião. Aí esse povo ficou no meio. Para onde que eu vou? Nós não somos assembleia. A batista tradicional não nos quer. Então, numa reunião foi formada a Convenção Batista Nacional. E aí nasceu as igrejas de renovação espiritual. Aí a igreja de renovação espiritual começou a ensinar. Na hora de orar, pode orar. Tem vezes que o pastor vai liberar para todo mundo orar junto. Tem vezes que não vai. Aí a questão do cabelo passou a ser secundária. Da calça esporte passou. Muitas pessoas eram excluídas por causa de batom, né, por causa do brinquinho. As filhas dos pastores eram chamadas de Jezabel por causa de um batom. Aí essa turma veio. Foi aí que nasceu a Igreja Batista de Lagoinha. E o pastor José Rego assumiu o pastorado da igreja. Igreja Batista. Aí as igrejas proliferaram, a notícia espalhou pelo Brasil. E os batistas começaram a orar por enfermos. Então hoje temos a Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira e as igrejas da Convenção Batista Nacional. E eu fui escolhido, eu e o pastor Wilson do Amaral Fanini,
eu fui escolhido o representante dos pastores batistas de renovação espiritual. Há 8 anos atrás, 10 anos atrás, eu fui convidado para pregar lá em Niterói, na igreja do pastor Fanini. O pastor Fanini foi o representante das igrejas tradicionais e eu representante das igrejas de renovação espiritual batistas. E ali foi feita a reconciliação com um presidente único. Pode aplaudir a Jesus. Me honrou muito. Eu passei a fazer parte da história. Meu nome está no livro do pastor Ernesto Tonini. E hoje tem o presidente mundial das igrejas batistas. E eu sou presidente do conselho de pastores, depois de ter sido presidente da ordem dos pastores batistas. E também presidente, acho que eu só não sou presidente da minha casa. Tô brincando, lá eles me obedecem. Mas é presidente da Ormiban, que é a ordem dos pastores batistas. E também presidente da Convenção Batista Mineira, do estado de Minas Gerais. E aí eu vi que eu poderia ser instrumento de Deus para unir os pastores de todas as denominações. Então, há 15 anos atrás, nós começamos o Conselho de Pastores do estado de Minas Gerais. Eu chamei o pastor Márcio Valadão, que pregou essa semana aqui. Chamei o pastor Jeremias Pereira, o Mário de Oliveira. Chamei o pastor Ludigero Bonilla. E uma coisa que é bom, tá vendo, saber o nome da pessoa e saber o sobrenome, né? Porque aí não tem dúvida. E nós chamei o pastor Anselmo Silvestre, que é o pastor da Assembleia de Deus, era falecido. Pastor Glaico Terra Pinto, também falecido. Pastor Renê Pereira Feitosa, falecido também. Só está eu vivo. Não, peraí, o pastor Márcio está vivo também. O Jeremias Pereira também está. Estou brincando. É porque eu comecei a falar assim, falei 3, 4 que faleceram. O Bonilla está vivo também. Então, e aí nós nos unimos. E tem 15 anos eu sou o presidente. O estatuto era para 2 anos. 2 anos para cada mandato. Mas aí o pessoal me fala para eu ficar. Então eu já estou há 8 mandatos. Se alguém quiser. Porque ser presidente significa que tem que pôr a mão no bolso. Significa que tem que aceitar pastor fazer beicinho. Eu liguei para um pastor de uma grande igreja, né? Falei, ô pastor, vem para a reunião do conselho de pastores, vem. E ele falou, eu sou muito ocupado, eu não tenho tempo. Eu falei assim, não, você tem que vir, porque aqui a gente fica jogando sinuca. Aqui a gente fica jogando baralho. Aqui a gente fica, tem desfile de garotas desfilando com maiô. Ele falou, é mesmo? Eu falei, aqui fica todo mundo deitado, só tem desocupado, só tem gente à toa aqui. Ele falou, rapaz, você está brincando? Eu falei, você que está. Você que está brincando. Você deve estar brincando. Você está achando que nós, todos pastores de igreja grande? Aí ele falou, não, então eu vou. Eu falei, então vem. Aí ele veio e falou, puxa, achei que era verdade que vocês ficaram jogando baralho. Eu falei, eu não vou impor a mão em você, porque você não merece que eu te imponha as mãos. Eu vou impor aos pés. Aí eu pedi um perdão, está aí firme com a gente. Então, o conselho de pastores a gente reúne uma vez por mês. E é a história desta igreja aqui. Pastor Daniel, cadê o pastor Daniel? Está aí o pastor Daniel? Está ali? Está comigo aqui. Ele tinha 10 anos de idade. Eu estou 40 anos aqui na igreja quase. E o pastor Daniel falou, pastor Jorge, vamos ter sempre, todos os meses, a primeira semana de oração. E a história da nossa igreja tem mudado por causa da oração. Porque eu tenho um livro meu, Depressão. Se você puder depois, tem os livros do pastor Luiz Emílio, coisa maravilhosa, tem editor ali. Mas eu tenho alguns livros que livro é um pedaço da pessoa. Cada livro que eu escrevi, eu tenho 239 livros que são escritos em várias línguas desse mundo, vários idiomas. Mas tem um livro que eu falo sobre os 4 mundos. O meu mundo, o mundo de quem vive comigo, o mundo real e o mundo irreal. Está no meu livro Depressão. Então eu compreendi que eu tinha que sair do meu mundo para eu entrar no mundo dos outros. Eu compreendi que se eu quisesse ser um homem de Deus, eu precisava entrar e abrir a porta do meu mundo para pessoas entrarem.
Então eu comecei a mudar uma história, por exemplo, os pastores não construírem no fundo da igreja, porque depois o pastor morre e a esposa do pastor fica jogada. Eu arranjei 300 apartamentos, porque eu, trabalhando no banco, apartamentos que as pessoas não pagavam, eram inadimplentes. Aí eu consegui com o diretor do banco, eu pôr um pastor lá, e o pastor continuar pagando os apartamentos. Aí eu percebi que tinha muitos filhos de pastores feridos, porque não podia ter aniversário, porque não podia ter uma roupa de marca, porque as pessoas falavam que era dinheiro da igreja. O jogador de futebol comprava um carro bom, e aí todo mundo falava, olha que bênção, o pastor comprava um carro bom, o pessoal falava que era ladrão, né? Começaram a ver piadas. Então eu trabalhei isso em Belo Horizonte. Eu trouxe na reunião dos pastores loteamentos, patrocínio, a Honda, a TIM, a Claro. Eu dei passou a ser respeitado. Eu trouxe o governador para falar no conselho de pastores, eu trouxe o prefeito. Na época da política, os 2 candidatos finais vêm aqui, falam daqui de baixo. Às vezes já até falaram aqui de cima, mas eu achei melhor falarem daí de baixo, para evitar crítica, porque crítica tem tudo mesmo. Aí eu falei, não vou deixar o púlpito não. Aí montei uma plataforma, eles falaram embaixo. Então nós passamos a ter o respeito da política, passamos a ter o respeito das autoridades. E Deus me deu a graça de ser instrumento para a recuperação de filhos de pastores, filhos de diáconos. Muitos desses que você viu tocando aqui, cantando, nosso ministério de música aqui da igreja. Quantas pessoas tem, pastor Ismael? Mais ou menos 1000 músicos na igreja. Mas a igreja começou a crescer tanto que a minha mãe começou uma reunião num bar do meu irmão, num boteco do meu irmão, numa mercearia, boteco com sinuca. Então era boteco até 8 da noite, pessoal jogando sinuca, bebendo cerveja. E minha mãe começou uma reunião de oração com os bêbados. Aí os bêbados começaram a converter. Meu irmão parou de vender cachaça. Meu irmão parou de vender cachaça. E meu irmão falou, Jó, mamãe está quebrando a gente. Meu irmão não era crente, só eu que era hoje. Ele falou, o pessoal está bebendo, mamãe chega, recolhe as bebidas e fala, agora é a igreja, encosta a sinuca do lado. Aí minha mãe começou uma célula. Então era assim, gente, até as 8 horas era o bar do Carlinho. De 8 em diante era a igreja da Dona Tatá. E lá na minha casa era assim, minha mãe chamava a Dona Tatá. E eles perguntavam, Dona Tatá está aí? A gente fala, Dona Tatá não está não, meu filho da Dona Tatá está, mesma coisa Dona Tatá está. Era eu, orando. Elas mandavam o pessoal ir orar. Aí nasceu a primeira extensão da igreja de Getsemane. Meu irmão me procurou e falou, Jorge, eu também vou ser crente. Porque não tem jeito. Porque agora ninguém bebe cachaça mais, estão me chamando de pastor bom. Aí o resultado, eu aluguei o lugar do meu irmão e nasceu a primeira igreja Batista de Getsemane. E hoje nós temos 72 igrejas dentro de Belo Horizonte, porque aqui não cabia. Tem irmão que saiu na pancada aqui fora com o estacionamento. 2 irmãos, vem. Aí eu falei, eu vou abrir mais igrejas para o pessoal poder, porque nós somos hoje 44 mil membros. Quando eu vim para a igreja aqui em Getsemane, eram 200. Eu era pastor auxiliar na igreja Batista da Floresta e trabalhava fora, trabalhava no banco. Então eu não dedicava tempo integral. E aí 150 mais ou menos, uns 100, 150 foram embora. Está no meu livro Águia ou Galinha, que já foram vendidos mais de 7 milhões de livros. Se você quiser um livro desafio, você pode adquirir ali. E nasceu o livro Bênção e Maldição, porque eu só via pessoas indo embora e eu estava para entregar o pastorado da igreja. Tiago era bebezinho e Daniela, Isabela, bebê, meus 3 filhos. E a minha esposa, ela era tesoureira, pianista, regente do coro, minha secretária e trabalhava também no INSS, trabalhava no Serpro.
Então nós pegávamos nosso salário, ela ainda começou um conjunto chamado Resplandecente. Então minha mulher era tudo, eu ia para o trabalho, ela ficava. Ela teve que pedir demissão nos empregos federais e arranjou um trabalho na Editora Betânia, porque os missionários americanos viram o valor dela. E aí, por isso que sempre ao lado de um homem de sucesso tem uma mulher abençoada, que é a minha esposa. Agora ela está dirigindo uma reunião, o pastor foi lá agora ministrar. E minha mulher viajava ainda comigo pelo Brasil todo, nós de Kombi, só de Kombi e carros eu dirigi mais de 1 milhão de quilômetros pelo Brasil. Eu participei do avivamento no Brasil, porque onde o banco mandava a gente... Eu ia trabalhar durante o dia, porque eu trabalhava num setor de OEM. E à noite, eu ia a alguma igreja. E aí o pessoal me conhecia, eu levava as fitinhas cassete para vender. Põe o Tiago dentro do carro, né? Lá em Ibitinga, Salvador, Tocantins, Palmas. Onde você pensar, eu pegava uma Kombi. E num ano rodava 150 mil quilômetros com uma Kombi. Só trocava o motor, porque a Kombi estava novinha, mas o motor já estava pedindo água. E aí eu venho assim pelo Brasil. Quando eu ia entregar essa igreja, porque nós ficamos aqui, eu fiquei 6 meses sem uma pessoa aceitar a Cristo. Não era aqui não, mas isso aqui era um ponto de drogados. Ó. Isso aqui onde você está hoje, que não tinha essa rua em frente, aquele era um ponto que as pessoas fumavam maconha. E aqui dentro tinha muitas árvores. E ninguém comprava esse terreno exatamente por causa das árvores. E eu terminei a construção da igreja, pegava meu salário do banco todinho e punha ele na igreja. Meu salário todinho. Daqui a pouco vocês vão ouvir o pastor Luiz Emílio, ele vai contar a história dele também. A minha casa, a nossa casa, tinha uma lona preta por cima, porque primeiro eu ia construir a casa do Senhor. Primeiro eu ia dedicar a casa de Deus. E a gente acaba errando e cometendo erros. Que tem até um livro do pastor Luiz Emílio, que é, muitas vezes a igreja, você começa a trabalhar tanto para a igreja, por isso que muitos filhos de pastores se desviam. Porque o pastor dedica tanto à igreja, que acaba esquecendo a família. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, a minha família está toda nos caminhos do Senhor. Às vezes no domingo os 3 estão pregando, cada um em uma igreja. Então eu vejo assim a mão de Deus. Quando eu ia entregar a igreja, Deus usou a vida de uma pessoa, como o pastor Silas falou ontem. Eu ia entregar a igreja no domingo, porque eu peguei a igreja com 200 pessoas, ela estava com 50 pessoas, e só crianças e velhos que não aguentaram ir embora. Porque eu queria ganhar os adultos para Jesus. Só que os adultos não eram minhas ovelhas. É muito difícil um coração de adulto. Diga para quem está do teu lado assim: o coração de adulto é muito difícil. Fala aí. Sabe por que o coração de adulto é muito difícil? Você que é jovem pastor, é muito difícil entrar num coração de um adulto. Eu não consegui entrar, porque eu jogava futebol, eu queria sair com jovens para acampamento, mas a igreja era bem tradicional, bem pentecostal. Então eles acharam que eu não era nem crente. Eu tinha moto era cavalo do diabo. Então, você imagina, né? Era coisa. Eu cheguei com um blusão de couro, a pessoa falou que aquilo ali era um sacrilégio, que aquilo que eu usava era Elvis Presley, drogado. Então tinha que ser calça de tergal. Eu cheguei com calça jeans. Isso não é crente, não. Então, o resultado, quando eu entregar a igreja no domingo, eu convoquei as pessoas e falei: no domingo eu tenho uma resposta para vocês. E aí Deus usou a vida de um irmão que falou assim: pastor Jorge, eu tive um sonho nesta noite, que você pegava o cajado e o cajado florescia. O senhor já está há 10 meses aqui nesta igreja, e o senhor me entregava o cajado e jogava ele no chão, e o cajado secava. Eu pegava o cajado e entregava para o senhor na sua mão ele florescia. O senhor jogava o cajado no chão. Então, pastor, eu acredito que Deus quer falar alguma coisa com o senhor. E eu vi uma quantidade de crianças. Aí no domingo, na hora que, ao invés de eu entregar a igreja, eu disse assim: irmãos, eu não vou entregar a igreja hoje.
Eu vou ficar de costas aqui. Tem 6 meses que não converte ninguém. Eu vou pregar uma mensagem agora. Era o templo ali em Jaraguá. Eu vou pregar uma mensagem agora de salvação. Eu não sei quem está visitando. Eu não sei quem entrou aqui ou quem deixou de entrar. Tem 6 meses, tem meses que não vem uma pessoa no altar. E eu sou evangelista. Estou acostumado a ler ata e a pessoa se converter. Se eu pregar sobre genealogia, pessoas se convertem. Eu disse, nesta noite, 8 pessoas vão aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu não quero crentes, eu quero 8 pessoas. Eu acabei de pregar 20 minutos e dei as costas. Falei, tem que ter 8 pessoas aqui. Não 7 e não 6. Se não estiverem 8 aqui, gente que eu nunca vi, que eu nunca chamei, eu entrego o pastorado da igreja. Quando eu olhei, tinha 8 pessoas no altar aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. 8 pessoas. Eu não tinha convidado nenhuma pessoa, não tinha chamado ninguém. 8 pessoas. Eu falei, essa foi minha prova de Gideão. Virei para os adultos e falei, agora eu vou pastorear os filhos de vocês. Eu não quero um lugar no seu coração de adulto. Agora eu quero um lugar no coração das crianças. Comprei uma caixa de bombom. Em toda criança que ia na igreja eu dava um bombom. Toda criança que ia na igreja dava um bombom. Saía durante o dia, eu e minha esposa. Esperava os meninos na rua, falava, quero você lá na igreja. Olha a ideia para você. E os meninos começaram. Eu chegava na casa, tocava a campainha. O adulto falava, o que o senhor veio fazer aqui? Eu falei, se não é nada com você. Eu vim só perguntar se o menino está bem. Naquele ano, nos 2 meses restantes, eu batizei mais de 150 crianças. Meninos de 10 anos, 8 anos. Dentre eles, vários estão aqui hoje. Quem são esses meninos? Quem saiu da igreja, quando voltou, 6 meses depois, achou a igreja construída. Achou a igreja grande. E nunca mais a igreja saiu. Então, dos 50 membros para 44 mil membros hoje. Aí você pode aplaudir Jesus. Você talvez esteja desanimado com o seu ministério. Talvez você esteja desanimado com a sua vida. Alguma coisa aconteceu com você que Satanás quis te nocautear. O diabo, ele está acostumado a roubar a paz e a alegria de pessoas. O diabo está acostumado. Então eu abri meu mundo para que pastores entrassem. E os segredos do coração foi exatamente isso. Endireitando a vida em tudo é o lema. Isso é que o verdadeiro sucesso é sobreviver a todos os seus fracassos e erros. Eu queria que você agora se colocasse em pé. Vocês vão ouvir agora mesmo aqui uma mulher vai falar. Aqui tem um microfone. Aqui tem outro microfone. Aqui tem um outro microfone. Aqui tem outro e outro. Eu vou pedir a você para você sair do seu lugar. Você dar uma volta dentro desse santuário, subir na galeria. Eu vou pedir a você que grite diante de Deus e que fale com Deus o que você precisa. Você vai dizer para Deus, Deus trouxe você aqui para mudar seu ministério. Deus trouxe você aqui que já é membro da igreja para Deus te dar ideias e você pôr a mão no arado. Quem sabe você vai orar com alguém, vai abraçar alguém. Quem sabe Deus trouxe você aqui, você está para entregar a tua vida. Quem sabe você está em pecado. Lá em cima tem 2.000 lugares. Quem sabe você vai ajoelhar lá. Quem sabe você vai subir aqui, vai chegar nesse microfone e dizer assim, gente, ore por mim. Alguém vai estar ouvindo a sua oração, o seu pedido aqui. Ore pelo meu filho que está drogado. Ore pelo meu casamento. Eu não sei o que você vai falar nesse microfone. Nós vamos transformar isso aqui agora em um certo tempo, em uma reunião de oração. Se você não quiser falar no microfone, não pode falar. Ninguém vai te dar atenção, não. Nós só vamos ouvir. Eu vou estar andando por aí, orando, vou pôr meu rosto aqui no chão. Quem sabe a tua igreja precisa de um avivamento. Deus colocou as pessoas aqui. Quem são esses meninos hoje que ficaram comigo? O que esses meninos são hoje? Juízes, diretor de Caixa Econômica Federal, diretor do Banco do Brasil, professor universitário, médico, dentista, advogado, psicólogo. Deus quer mudar seu ministério, mas talvez você esteja confiando mais no homem do que em Deus.
E talvez o seu fracasso tenha te nocauteado. Vamos transformar isso aqui numa reunião de oração? Talvez você vai lá naquele lugar, talvez você vai subir nesse altar aqui, ó. Eu ia nas convenções da Adonep e eu via grandes preletores do Brasil. Mor Cerulo, ele esteve aqui nesse púlpito. Eu via Rick Warren pregando. O Rick Warren veio pregar aqui nesta igreja. Eu via Maris Morrow pregando. Eu falava, Deus, será que eu vou? Eu ouvia Caio Fábio. Quando eu assustei, eu estava no auditório. E o Caio Fábio me ouvindo também. E o Maris Morrow ouvindo a gente pregar nos congressos. Deus é um Deus que quer que você endireite a sua vida em tudo. E é um Deus que diz isso para você. Essa frase foi Deus que me deu, ó. O verdadeiro sucesso é sobreviver a todos os seus fracassos e erros. Pode sair do seu lugar. Vai ter uma música ali tocando. Pode pôr uma música aí, que o pianista também pode ajoelhar. Eu quero começar dando um abraço no meu filho. E o pastor Daniel vir aqui. Cadê o pastor Daniel? Que deve estar atendendo alguém ali. Sempre o Ministério de Família. Que eu vou começar aqui. Talvez você tenha que pedir perdão a alguém. Talvez tenha que pedir perdão a Deus. Se quiser ficar no lugar também, fique. Mas eu, se fosse você, eu procurava um lugar e faria um concerto com Deus. Chega nesse púlpito aqui. Fala com a tua luz.